O marceneiro Messias dá forma às peças, prestando atenção em cada detalhe para deixar os objetos com o toque de um verdadeiro artista. Tanto esforço veio depois que ele realizou o sonho de trabalhar nesta profissão. Foram anos se programando para deixar a zona rural. No campo eu trabalhava cortando cana, plantando cana, cuidando de gado, tirando ração para gado, cortando capim. Era bastante coisa que a gente fazia, tirando leite de vaca, cuidando de galinha. Messias aprendeu a ser marceneiro na cidade grande e também teve a chance de conhecer outras atividades. A primeira vez que eu vi um caminhão lá na roça mesmo, meu sonho era dirigir um caminhão. Aí eu queria vir pular para a cidade grande para conhecer o outro lado, porque da zona rural a gente conhecia tudo. E na cidade grande a gente não conhecia nada. Então era o sonho que eu tinha de conhecer a cidade grande. Cheguei aqui eu aprendi, né? A gente aprendeu a dirigir, aprendeu coisas que lá no interior a gente não ia aprender nunca, né? Porque devido à dificuldade até de chegar carro lá. O Messias é um exemplo de muitos trabalhadores rurais do Nordeste que deixaram o campo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, quase 1 milhão de trabalhadores rurais deixaram a atividade de 2012 a 2017. Este sociólogo explica que muitas pessoas têm deixado a zona rural porque falta atenção do poder público. Isso tem a ver com vários fatores. Um dos fatores fundamentais é a ausência de políticas públicas voltadas para o campo. Historicamente, o campo sempre foi tratado de uma forma diferenciada. Os investimentos para os campos, ele nunca atendeu de fato e em grande proporção a massa de trabalhadores rurais. Sempre houve uma precariedade do trabalhador do campo em relação aos seus direitos e às suas garantias. Então é uma região que tem uma vulnerabilidade muito grande. O campo precisa de tudo, ele precisa das mesmas coisas que a cidade precisa. Ele precisa de políticas públicas de saúde, precisa de políticas públicas de educação, precisa de infraestrutura, precisa de transporte, e os investimentos no campo são muito menores do que aqueles que havia na cidade. O sociólogo também avalia a seca como um dos motivos para que trabalhadores do campo deixem a atividade. Por outro lado, também tem a ver com a questão da última estiagem, a última seca que houve no meio rural, aqui no Nordeste, sobretudo no semiárido. Essa seca foi uma seca bastante prolongada, uma estiagem bastante prolongada, que compromete a economia no meio rural, praticamente a economia da agricultura familiar, que é o segmento social no campo que emprega mais gente. O especialista disse ainda que o modelo para priorizar a cana-de-açúcar no Nordeste também contribui para a saída de pessoas do campo. A nossa cana-de-açúcar está se mostrando como uma cana-de-açúcar pouco competitiva em relação a outros estados do Brasil. Isso tem a ver com a situação de que essa atividade ela se sustenta em função do apoio do crédito que é fornecido pelo governo federal. Não se justifica uma produção tão subsidiada como é a produção de etanol e de açúcar aqui no estado de Pernambuco. Você vê a produção de macaxeira, a produção de milho, a produção de leite, a produção de arroz, não tem os mesmos subsídios quando se trata da agricultura familiar.